Olá, meus alunos, boa noite. Aqui é a professora Keila com mais uma aula de língua portuguesa e hoje o assunto é substantivo. Substantivo faz parte das 10 classes gramaticais. E o que é substantivo? Nós vamos aprender o que é substantivo. O substantivo, gente, é tudo que nomeia as coisas. Ele dá nome em geral, seja é algo real ou irreal. É tudo que pode ser visto, pego ou sentido. Resumindo, o substantivo, ele é responsável por nomear as coisas reais ou irreais. E ele pode ser classificado em comum. Substantivo comum é aquele que designa os seres de uma espécie de forma genérica. Por exemplo, pedra, computador, cachorro, homem, caderno. Também tem o substantivo próprio. É aquele que designa um ser específico, determinado, individualizando. Por exemplo, Max, Londrina, Dilson, Esté, nome de pessoas, né? Nome de lugares, assim são os nomes próprios. O substantivo próprio sempre deve ser escrito com a letra maiúscula, nunca com a letra minúscula. Outras classificações são o substantivo simples, o substantivo composto e o coletivo. O simples é o substantivo formado por um único radical, quer dizer, um único nome, né? Por exemplo, pedra, pedreiro, jornal, jornalista. O substantivo composto, ele é composto, formado por dois ou mais radicais. Por exemplo, pedra, sabão, homem-rã, passatempo. Também temos o beija-flor e vários outros substantivos. E o substantivo coletivo, no singular, que indica diversos elementos de uma mesma espécie. Por exemplo, abelhas, quando tem muitas abelhas, nós chamamos de enxame, né? E tem alcateia, são de lobos. Tem vários outros exemplos de substantivos coletivos. Agora vamos ver um pouquinho a formação dos substantivos. Os substantivos, quanto à sua formação, podem ser substantivo primitivo e substantivo derivado. O primitivo é que não se origina de outra palavra existente na língua portuguesa. Por exemplo, pedra, jornal, gato, homem, eles não se originam de outra palavra. Vão ser sempre pedra, jornal, gato, homem. O substantivo derivado é aqueles que provém de outra palavra. Exemplos: pedreiro, jornalista, gatinho, homenzinho. Pedreiro não é uma palavra fixa, é uma palavra derivada que vem da pedra. Se não existisse a pedra, também não existia o pedreiro. Também o jornalista, ele é derivado da palavra jornal. Aí então se tem o jornalista. Gato, a palavra gatinho, foi derivado da palavra gato. Também a palavra homenzinho, né? Vem da palavra homem. Temos também o substantivo concreto e o substantivo abstrato. O concreto é aquele que designa seres que existem por si só ou apresentam-se em nossa imaginação, como se existissem por si. Por exemplo, ar, som, Deus, computador, Esté. E o substantivo abstrato? O substantivo abstrato, ele é aquele que designa prática de ações verbais, existência de qualidade ou sentimento humano. Por exemplo, beleza, a saudade, a raiva, o amor, todos esses sentimentos, para existir, ele depende do ser humano. Então, eles são substantivo abstrato. É isso, meus alunos. Aí uma atividade para vocês. Vocês vão ler e escrever cada substantivo num quadro correspondente. Vocês vão identificar aí quais são dessas palavras o substantivo comum, o substantivo próprio. É com vocês e na próxima aula nós temos mais sobre o substantivo, porque nós não concluímos aí nosso assunto.
Tenha uma boa noite para vocês e um forte abraço. Tchau.